Olá, saudações fraternas a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem acolhidos, muito bem recebidos para mais esta gravação, ou melhor, para mais este encontro. Tá? Aqui no canal A Fé Ortodoxa, do professor Fernando Rodrigues Félix, nosso grande amigo e companheiro. Eu me chamo Domingos, sou professor de História, sou bacharel e licenciado em História, também professor, e também tenho formação em filosofia e também em ciências políticas, sociologia. Sou estudioso de psicologia, literatura, humanidade e humanidades em geral. Bem, estamos nos reunindo aqui nesta noite para explorar o sentido da palavra grega prosekinissen nos textos do Antigo e do Novo Testamento. No caso do Antigo Testamento, é claro, nós estamos nos referindo à versão chamada Septuaginta, que foi elaborada pelos judeus gregos de Alexandria, uma vez que ela foi utilizada preferencialmente no Novo Testamento, tanto pelos evangelistas quanto pelos apóstolos, de modo que nós poderíamos dizer que foi uma espécie de versão autorizada para os primeiros cristãos. Isto em detrimento, é claro, da Massorá hebraica. Esta, a Massorá, inconclusa até o século VII ou VIII da nossa era. E segundo o pastor calvinista, aliás, Leclerc, ou Clericus, continuou a ser emendada num sentido anticristão pelos hebreus até esse período. O que confirma, por sinal, as acusações feitas no século II por São Justino Mártir e por Santo Irineu. Também gostaria de observar, quanto a essa Septuaginta, que durante as investigações arqueológicas feitas nas cavernas de Qumran, ali junto ao Mar Morto, após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, foram encontrados fragmentos de uma proto-septuaginta hebraica. Quero dizer com isso que a tradução grega do Antigo Testamento, feita pelos judeus de Alexandria, ela não foi feita do nada, ela não brotou do vácuo, mas teve um embasamento, um fundamento numa espécie de versão hebraica que alguns fragmentos foram recuperados, que chamamos Proto-Septuaginta do Qumran. Feitas estas observações, vamos de imediato ao primeiro texto em questão, que é tirado do livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 1. Lembrando que o senhor Lucas Banzoli, num vídeo feito contra o padre Paulo Ricardo, ele declarou que a palavra prosquíneo equivale sempre e necessariamente à adoração que se deve a Deus, ao Deus verdadeiro, ou aos deuses dos gentios, excluindo qualquer ideia de homenagem ou reverência a criaturas ou a simples seres humanos. Similares àquela que nós, cristãos apostólicos ou católicos ortodoxos, prestamos aos santos falecidos. Para Banzoli, como para a quase totalidade dos apologetas protestantes, a veneração ou culto aos santos é coisa da qual não existe o menor vestígio nas sagradas escrituras. Elas ignoram supinamente esse conceito de reverência, de homenagem, de veneração. Vamos, portanto, ao texto, que é tomado de uma narrativa bastante conhecida,
até pelas pessoas mais simples, né, a respeito de Ló, que era um parente, ou sobrinho, melhor dizendo, do patriarca Abraão. Segundo essa narrativa, esse homem se achava numa das cidades ali da Pentápolis, do Mar Morto. Ele se achava na cidade de Sodoma, né, que é Tel Uzdum. E essa cidade se achava prestes a ser destruída por uma conflagração. E então, dois anjos, repito, e repito de novo, dois anjos foram mandados àquela localidade para observar alguma coisa, para anunciar o seu triste destino, para alertar esse sobrinho de Abraão e, enfim, para salvar tanto a ele como sua esposa, suas filhas e sua parentela. Esse é o teor geral da narrativa desse capítulo 19. Tá? E o versículo 1, tá, ele declara que lá chegando foram esses forasteiros, foram esses dois emissários recebidos por Ló, que se achava à porta da cidade, justamente com essa prosequinissen, ou esta prosquinel, isto é, com esse ato de reverência que os detratores da ortodoxia declaram equivaler sempre à adoração que se deve a Deus. Ló, no entanto, faz este ato com a face colada em terra, não a Javé, não a Deus, mas segundo o texto, diante de anjos. E a adoração a anjos, que são criaturas, equivale, é claro, a um ato de idolatria reprovado por Deus. Tá? Agora, se com tal ação de se prostrar, de se ajoelhar diante dessas criaturas, desses emissários, tá? Não foi um ato idolátrico que o Ló fez, tá? Mas um ato de homenagem ou de reverência prestado a criaturas enquanto criaturas, tá? E enquanto tal autorizado por Deus. Então nós temos diante de nós aqui em Gênesis 19:1, nós temos aqui um texto que autoriza a veneração que os cristãos ortodoxos tributam àqueles membros de Jesus Cristo que já se encontram junto dele no seu reino celestial. Agora, o que vão dizer os protestantes quanto a isso? Qual a alegação dos protestantes diante desse testemunho tão claro, tão evidente? Os protestantes mais prudentes ou entendidos, eles não vão dizer nada. Eles vão ficar ali quietinhos, em silêncio, mudos e calados. O senhor Banzoli e outros, porém, vão dizer que esses dois anjos, repetirei, dois anjos, que é o que nós temos no texto, que esses dois anjos do versículo 1 do capítulo 19 do Gênesis são a Trindade, repito, Trindade Santíssima dos cristãos, o que, é claro, os judeus desta vez com razão repudiam. Mas sobre esse assunto de manifestações de anjos e sobre a Trindade, se realmente existe algum tipo de manifestação da Trindade no Gênesis ou no Antigo Testamento, nós vamos examinar numa live amanhã ou nos próximos dias. Então esse tema, se existe alguma informação sobre a Trindade cristã, alguma evidência de que os autores do Antigo Testamento conheciam o dogma da Santíssima Trindade, nós discutiremos numa outra live que será feita nos próximos dias, ou gravaremos um vídeo e assim por diante. Já adiantamos a nossa opinião, ao menos, quanto ao versículo 1 do capítulo 19, nós não vemos nós não enxergamos nenhum vestígio desse novo dogma exegético protestante. Ou seja, no versículo
1º do capítulo 19, nós de fato não encontramos qualquer alusão às pessoas da Santa Trindade. Lembrando que elas são 3, não são 2, não é uma dualidade, é uma trindade. Apresentando este primeiro texto de uma série de cerca de 30 mais ou menos, que apresentaremos nas próximas gravações, nós pretendemos agora fazer algumas observações sobre trechos do vídeo do senhor Banzoli e diversas generalidades sobre o protestantismo e o catolicismo que foram suscitadas pelos adeptos do protestantismo nos comentários do nosso primeiro vídeo. Este vídeo aqui, lembrando que este nosso vídeo é o segundo, houve um primeiro vídeo contra o senhor Banzoli e nos comentários os protestantes fizeram uma série de observações às quais nós respondemos. Agora nós vamos desenvolver estas respostas por nós formuladas aqui neste vídeo. Como é de hábito entre os protestantes, e eu não deveria nem dizer hábito, deveria dizer vício mesmo, Banzoli, em alguns momentos, ele pergunta ao seu público, ele pergunta em alguns momentos, em alguns trechos do seu vídeo, ele pergunta à sua audiência sobre o que diz a Bíblia, o que a Bíblia diz. Eu respondo ao senhor Banzoli e aos demais protestantes que a Bíblia, sendo um livro, não diz absolutamente nada. Ela permanece sempre em silêncio, muda e calada. É necessário dizer isso porque de tanto repetirem essas coisas, os defensores do protestantismo passam a acreditar nelas. Ou fazem as pessoas mais simples, ou fazem com que as pessoas mais simples, ingênuas e incautas levem-nas a sério e passem a acreditar que a Bíblia é de fato uma espécie de pessoa, como Cristo, como eu, como você, como nós. E pasme, o público cristão, um desses pastores protestantes, um desses teólogos, chegou a escrever um livro cujo título vai por esse caminho, declarando que a Bíblia é uma pessoa. Aliás, nós temos este livro na nossa biblioteca. Lamentavelmente, por serem milhares e milhares de volumes, não conseguimos localizá-lo em tempo para mostrar para vocês. Mas foi escrito um livro com esse título. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. E é claro que os adeptos da bibliolatria ficaram entusiasmados com isso, chegaram praticamente ao delírio. No entanto, pessoa é o Cristo. Pessoa sou eu, pessoa é você, pessoas somos nós. A Bíblia não. A Bíblia e mesmo o nosso Evangelho, que é a santa e pura palavra de Deus, pelo qual nós temos a maior reverência possível, até mesmo ele, o Evangelho, é um livro e de modo algum uma pessoa. Veja que a Bíblia, meu querido, ela não tem olhos, por isso não vê. Ela não tem ouvidos, por isso ela não ouve. Ela não tem nariz, por isso é incapaz de cheirar. Ela não tem pernas, não anda. Ela não tem mãos, não toca. Pois ela é um objeto de papel fabricado numa gráfica e não algo nascido de homem ou mulher. Por isso, se rasgado ou queimado, ou jogado dentro de um rio, o livro sequer se defende. Da mesma maneira, quando manipulada, distorcida, mal interpretada, a Bíblia não pode protestar. E se e diante daqueles que dela abusam miseravelmente, ela nada pode fazer. Mas como começou isso? Como começou a história da antropomorfização do livro? Veja a que estado chegou o protestantismo
a ponto de antropomorfizar um livro. Eu julgo que isso começou, ou melhor, que essa opinião ela tomou corpo, ela tomou corpo a partir daquele falso princípio do livre exame. Para fugir à irrespondível acusação dos ortodoxos, dos romanos e de outros, segundo a qual é a Bíblia, como de fato é, interpretada subjetivamente por indivíduos falíveis e que se podem enganar, enfim, algo que não pode servir de fundamento à fé ou substituir a revelação divina. Os protestantes, na defensiva, os livres examinadores, eles passaram a dizer, num primeiro momento, acho que sem pensar, que a Bíblia se interpretava a si mesma, ou que o livro era capaz de auto-interpretar-se. Começou aí. Daí ao antropomorfismo, vil e repugnante, foi apenas um passo. Pois para algo poder interpretar alguma coisa, precisa antes de tudo ser dotado de intelecto, de juízo, de racionalidade. O que evidentemente não podemos atribuir seriamente a um livro. Ou seja, coisa que um livro não tem. Por isso, não é ou pode ser a Bíblia uma pessoa e interpretar a si própria, porque não é dotada de razão, de capacidade intelectual. A Bíblia não tem juízo, a Bíblia não tem vontade. Eis porque contém o livre exame um viés bastante sinistro. Uma vez que a Bíblia não é capaz de dar sentido a si própria ou de sustentar a sua mensagem sem um apoio externo, só nos resta concluir que é o homem ou o ser humano falível que a interpreta, ou que, sendo indivíduo, opina sobre ela. Concluindo, o que os protestantes chamam concluindo, o que os protestantes têm ou possuem são apenas palpites, pontos de vista, opiniões puramente humanas e falíveis sobre a Bíblia. Por isso eles buscam confundir, assustar, intimidar e ludibriar os cristãos dizendo: vejamos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isto. Porém, como a Bíblia jamais diz qualquer coisa, como ela permanece sempre silenciosa, muda e calada, quem diz em nome dela é o pastor, o intérprete, o profeta, seja qual for o título que ele dê a si mesmo. Em suma, quando o Banzoli diz vejamos o que diz a Bíblia, ou ainda vamos à Bíblia, tudo quanto temos é o que diz o Lucas Banzoli, o qual quer, talvez, que o confundamos com a Bíblia. Mas, temos de repetir isto, com todo respeito, ele não é a Bíblia, e muito menos o nosso Evangelho. Repito, cristãos, quando qualquer pastor ou comentarista grita, a Bíblia diz, vejam a Bíblia, vamos à Bíblia, tudo o que nós temos é a percepção ou o entendimento puramente humano e falível do pastor. E os defensores do protestantismo querem equiparar isso à revelação divina. É muito triste equiparar opiniões, pontos de vista, palpites meramente humanos à comunicação divina. Por isso é o protestantismo, devo dizer, uma religião ou um sistema religioso falível, fruto da especulação natural, e não uma revelação ou uma comunicação divina derivada da encarnação do Verbo, como no caso o cristianismo apostólico, histórico, tradicional. O cristianismo, já dizia Tertuliano, no século II, III da nossa era,
o cristianismo não é fruto da exegese. O cristianismo é uma revelação divina comunicada pelo Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos, portanto, a Bíblia abrindo a boca, falando, discursando, mas o Senhor Banzoli, repito, opinando sobre ela, a Bíblia. Tá? O que, aliás, é direito dele, direito líquido e certo dele e de todos os outros. Tá? Agora, como fundamento da religiosidade, julgo que seja algo muito o fundamento para a religiosidade ou a espiritualidade alheia, eu penso que seja algo demasiado inconsistente. Eu, por exemplo, se fosse o caso de opiniões, de palpites, de pontos de vista, ficaria com os meus e não com os de uma outra pessoa. Tá? É Banzoli ou qualquer outro pregador protestante, tá? Que fala em seu próprio nome. Tá? Em nome de quem? Em nome de si mesmo. Tá? Talvez alguém diga que ele fala em nome do protestantismo, né? Ou em nome da corrente reformada. Me desculpem, nem mesmo isso. Né? Uma vez que só nos Estados Unidos são dezenas de milhares de seitas. Aqui no Brasil, outras tantas milhares, cada qual com o seu credo ou com as suas verdades singulares, né? Ou melhor, ou até dizendo únicas. Né? Então, em nome de quem falará o senhor Banzoli? Né? Alguém talvez diga que ele fala em nome da organização batista ou do anabatismo. Né? Eu também acho difícil, porque não há no protestantismo, no seio do protestantismo, não existe corrente mais dividida, partido mais fragmentado que o anabatista. Existe batista para todo gosto. Tá? Começando lá nos Estados Unidos. Batista arminiano, batista calvinista, Batista do primeiro dia, Batista do sétimo dia, Batista reformado, Batista tradicional, Batista pentecostal. Então tem Batista para todo gosto, né? Mais uma vez cada uma dessas agremiações com seu próprio credo, com suas próprias verdades e por assim dizendo. Então restaria perguntar: será que o Banzoli está falando em nome do pentecostalismo? Ah, temo que não, porque a gente já sabe o que a Breia diz, a CCB nega, o que a CCB diz, a Deus é amor desdiz, e assim por diante. Né? Encontramos a mesma situação que no anabatismo e que no restante do protestantismo. Né? Cada agremiação, cada seita, com seus credos, com suas verdadezinhas que nenhuma outra encontrou, e assim por diante. O protestantismo seja examinado em cada qual dos seus campos, tá? No histórico do calvinismo, tá? Do anabatismo, do pentecostalismo, ele continua sendo o império da divisão. Tá? Talvez, eu não sei, o senhor Lucas Banzoli seja líder, né, de algum grupo, de alguma facção, cujos membros encarem a ele como uma espécie de papa, digo não sei, tá? E nesse caso ele poderia e pode falar em nome desse grupo restrito ou dessa seita, uma dentre as milhares e milhares de seitas protestantes. Tá? Talvez Manzoni se submeta, não sei, não me interessa, talvez ele se submeta, tá, a um líder, né, e ao credo de alguma agremiação qualquer. Tá? Como disse, isso não me interessa. Tá? Talvez ele discorde de tudo e de todos e fale apenas como um indivíduo em seu próprio nome. Tá? É a condição mais comum, né, no seio do protestantismo. Grosso modo, é isso o protestantismo. Né? Um indivíduo qualquer discursando em seu próprio nome, tá? Enquanto indivíduo, ou discursando no máximo em nome de um grupinho, de uma pequena seita. Tá? E aí você se pergunta, você olha para minha cara e deve pensar assim: nossa, esse cidadão é muito cínico, porque ele está aí dizendo que o Banzoli ou qualquer outro defensor do protestantismo fala sempre em seu próprio nome, enquanto indivíduo, enquanto falível, enquanto ser humano falível, tá? Passível de erro, tá?
ou que no máximo discursa em nome da sua própria seita, e a pessoa se pergunta, e esse sujeito que está aqui diante de mim, ele está discursando em nome de quem? Também não é em nome de si mesmo, enquanto indivíduo? Ouso responder. Eu e os demais cristãos ortodoxos, membros de alguma igreja apostólica, não opinamos enquanto indivíduos. Por quê? Nós não opinamos enquanto indivíduos? Por que nós não opinamos enquanto sujeitos passíveis de erro? E eu digo definitivamente não. E explico o porquê. Quando eu me apresento como cristão ortodoxo, e o mesmo vale em certo sentido para os anglo-católicos e para os apostólicos romanos, eu e qualquer outro cristão ortodoxo que se preze, eu repudio a ideia de encontrar verdades ou artigos de fé num livro por meio do livre-exame, que é o princípio protestante. E abraço a uma tradição que se apresenta como um padrão autoritativo e inerrante. De certo modo, em certa medida, fundamentado na idima ou no consenso unânime dos padres e também nas definições dos concílios gerais, apresento-me eu em nome de uma comunidade histórica ou em nome de uma corrente histórica da cristandade cujos ensinamentos são partilhados por centenas de milhões de seres humanos espalhados por toda a Terra. E isto há dezenas de séculos, ou há quase 2000 anos. Portanto, em certo sentido, eu posso falar em nome deles, ou em nome da coletividade dos cristãos ortodoxos, mesmo quando não seja, e eu não sou, líder ou autoridade de qualquer igreja particular ou apostólica. Pois, repito, a doutrina ortodoxa não é minha, não foi encontrada por mim dentro de um livro, através de exercícios exegéticos ou de especulação humana, mas por mim recebida e comunicada por essa comunidade ou corrente histórica. De modo que, repito, eu não falo em meu nome, eu falo em nome de centenas de milhões de cristãos católicos, apostólicos, ortodoxos espalhados pelo mundo inteiro. Nós julgamos que essa sociedade ou coletividade, que é a ortodoxia, preserva o legítimo ou autêntico sentido do evangelho, conservando sua mensagem e mantendo a integralidade da revelação divina no curso da história. Não é algo que podemos, não é algo que nós, indivíduos falíveis, podemos encontrar espalhados dentro de um livro. Não é algo que foi perdido para ser encontrado depois por esses indivíduos, mas algo que nós conservamos inalteradamente, imutavelmente, desde os primórdios do cristianismo, por meio da sucessão apostólica, de geração em geração, pautados no veículo externo e objetivo da tradição. Essa tradição é a consciência histórica do cristianismo e a pedra de toque da sua identidade. Do outro lado, não temos a Bíblia, como quer Banzoli. Porém, via de regra, insistimos nisso, traduções humanas e falíveis da Bíblia ou versões filtradas por intérpretes humanos e falíveis. Tudo muito humano, tudo demasiadamente humano e falível, como já dizia um pensador germânico, por sinal, neto de pastores. É isso que nós temos do outro lado, é isto que nós temos no campo do protestantismo e nada além disto. Não é a Bíblia, mas o que estas pessoas, o que esses indivíduos pensam sobre a Bíblia. Algo totalmente distinto do que eles dizem. Então, digo respeitosamente a Banzoli e aos demais defensores da fé protestante. Quero dizer a eles isto. Você não é a Bíblia. E para ser honesto, devo dizer o que e para você ser honesto, meu amigo protestante, você deveria dizer
o que eu penso sobre a Bíblia, o que eu julgo sobre a Bíblia, o que eu acho sobre a Bíblia, e não a Bíblia. Tá? Para finalizar, então, podemos terminar essa reflexão que eu partilhei com vocês, tá? Sobre a estratégia a estratégia do pregador protestante de querer se identificar com a Bíblia, de querer passar pela Bíblia quando ele não é a Bíblia, tá? Nós podemos finalizar e ir para o segundo texto em questão, tá? Sobre a palavra grega prosekinissen, tá? O qual se encontra também no livro do Gênesis, no mesmo livro, mas agora no capítulo 23º, em 2 versículos, o 7º e o 12º. Esta narrativa diz respeito ao patriarca Abraão. Mais uma vez, vamos contextualizar um pouco, né, para facilitar o entendimento. Abraão, como qualquer um de nós, desejava comprar uma tumba para nela depositar os seus restos da sua família. Enquanto isso, ele vagava por diversas localidades da Palestina, e numa delas faleceu a sua esposa, a Sara. Então, nesse momento, ele decidiu comprar o túmulo, e foi procurar um dos líderes locais com esse propósito. Lembrando que, dentro dessa narrativa, a região ela era dominada por pequenos principados hititas, mais ou menos autônomos ou independentes. Então Abraão vai procurar um desses chefes ou líderes hititas da comunidade, cujo nome é Éfron. O texto dá a entender que ele procurou o conselho da cidade, e também o Éfron. E nessas duas ocasiões, o que faz Abraão? Ele se dirige a eles com o propósito de adquirir essa tumba, e diante desses homens que eram iguais a ele, fez a inclinação. Está lá no versículo 7º. Fez a inclinação diante dos chefes. Fez a prosquinel diante dos chefes. E o versículo 12º registra que, mais uma vez, repete a prosquinel diante do líder da comunidade, que era Éfron. Éfron era o senhor daquela gente. Então Abraão faz a prosquinel, está lá a palavra proskinussen, ele faz 2 vezes diante dos membros da comunidade, que são seres humanos como ele, repito, e diante de Éfron, que evidentemente é um outro ser humano igual a ele. Julgo que os protestantes eles não vão ousar dizer que o patriarca Abraão, que eles tanto prezam, às vezes eles chegam a colocar quase em pé de igualdade com Cristo, eles não vão dizer que Abraão, ao fazer a prosquinel diante dos hititas e do seu líder, que Abraão pretendeu adorá-los. Acho que nenhum protestante vai dizer isso seriamente. Portanto, também essa passagem da Septuaginta, o capítulo 23º de Gênesis, versículos 7º e 12º, também testemunham, essa passagem também testemunha que os antigos judeus conheciam formas de culto, de homenagem, de reverência, de veneração, que eram distintas da adoração que se deve exclusivamente ao Deus verdadeiro, e que eram certamente autorizadas por ele. Então aí apresentamos como foi pedido, como foi solicitado pelos protestantes no primeiro vídeo, estamos dando a eles, a vocês, público, os textos que nos foram solicitados, tirados da Septuaginta grega. Eu espero que diante disso não venha nenhuma pessoa desonesta, mal intencionada, confusa, gritar nos comentários: e a Bíblia? Vocês não conhecem a Bíblia. Vocês não estão citando a Bíblia. Eu quero a Bíblia. Porque nós acabamos, neste vídeo, nesta gravação, nós acabamos de mostrar, não apenas de mostrar 2 textos do Antigo Testamento, do Gênesis, mas 2 textos que não foram tomados a qualquer tradução, mas
que foram tomados a versão grega da Septuaginta, que serviu como versão autorizada do Antigo Testamento para os evangelistas e para os apóstolos. Então temos aí 2 textos bíblicos tomados a Septuaginta grega. Nos próximos vídeos vamos avançar, porque nós coletamos cerca de 30 textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para apresentar aos senhores, demonstrando que prosquinel e seus derivados nem sempre significam adoração. O que, aliás, está lá no dicionário Robinson. Um protestante honesto, protestante leal. Então, oferecemos aí os textos que nos pediram, e assim que esta gravação atingir 3.500 espectadores, publicaremos o vídeo ou a gravação de número 3. O terceiro vídeo, a terceira gravação. Já adiantamos a vocês que nos próximos vídeos nós ofereceremos textos impactantes. Então, nós pedimos a gentileza aos católicos ortodoxos, aos apostólicos romanos, aos anglo-católicos, aos protestantes isentos de preconceito, ou seja, aos protestantes de boa vontade, e a todos os que gostaram deste vídeo, que encontraram alguma solidez, alguma consistência nele, que compartilhem este vídeo, que divulguem esta gravação entre os seus colegas, seus companheiros, seus amigos, e que se inscrevam neste canal, que se tornem membros do canal para fortalecer esta corrente do bem em torno da fé apostólica, em torno do catolicismo ortodoxo, em torno do cristianismo histórico e tradicional. Com isso, me despeço de todos vocês, rendendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível e único Deus verdadeiro. E só para lembrar uma observação final, nós vamos, assim que for possível, nós iremos fazer uma gravação ou abrir uma live sobre essa questão posta pelo Banzoli. Se a Trindade Santíssima dos cristãos se manifestou em algum lugar do Antigo Testamento. Se no livro do Gênesis, na Torá, na Tanakh, na Mikra dos judeus, há alguma evidência sobre a doutrina cristã da Santíssima Trindade. Me despeço de vocês, desejando a todos uma noite tranquila, pacífica e serena. Amém.